A forma do sermão. Já vimos que há 3 tipos principais de mensagens que o pregador deve preparar. Desejo enfatizar que, embora considere importante essas divisões ou distinções, elas não são distinções ou divisões absolutas. O que realmente importa é que tenhamos essa espécie de divisão do assunto em nossas mentes, e isso naturalmente também é bom para o povo. A pregação exclusivamente evangelística é inadequada. Por outro lado, a pregação que jamais evangeliza é igualmente inadequada, e assim por diante. Portanto, esta é uma espécie de divisão ou distinção boa e prática que se deve fazer na própria mente. Contudo, cumpre-me enfatizar que esses diferentes tipos sempre são interdependentes e interrelacionados. Uma questão de suprema importância destaca-se aqui. Como podemos preservar esse interrelacionamento entre esses 3 tipos de pregação? Propõe que a melhor maneira de responder a essa indagação é reconhecer a relação existente entre a teologia e a pregação. Neste ponto, quero enfatizar a proposição de que a pregação sempre deve ser teológica, sempre deve estar alicerçada sobre um fundamento teológico. Devemos ser especialmente cautelosos quando pregamos sobre textos isolados e abordamos cada um deles em separado. A razão para isso é que podemos nos tornar culpados de contradições. Entregamos uma mensagem com base em um texto isolado, mas visto que o texto não está relacionado a outros textos, nem com a verdade em sua inteireza, talvez venhamos a afirmar algo que contradiga o que disséramos no primeiro sermão quando chegarmos a abordar o outro texto. A maneira de evitar isso, mantendo e preservando o interrelacionamento entre esses tipos de pregação, é sermos sempre teológicos. Não existe um tipo de pregação que não seja teológica. Em nossos dias, a pregação evangelística é um tipo de pregação que, frequentemente, é tida como não teológica. Quando estava sendo realizada uma campanha evangelística em Londres, poucos anos atrás, recordo-me bem, como um periódico religioso liberal que dava seu apoio à campanha, declarou, aspas, "Vamos estabelecer uma trégua teológica enquanto a campanha prossegue", fecha aspas. E o periódico continuava a dizer que, terminada a campanha, deveríamos analisar as coisas e tornar-nos teológicos. A ideia era que o evangelismo não tem fundamento teológico e que introduzir a teologia naquele estágio das coisas seria um erro. A gente, aspas, traz as pessoas a Cristo, fecha aspas, conforme dizem, e depois ensina-lhes a verdade. A teologia entra em cena subsequente. Para mim isto é totalmente errado e de fato monstruoso. Estou pronto a argumentar que, de muitas maneiras, a pregação evangelística deve ser mais e não menos teológica do que qualquer outra pregação por esta boa razão. Por que exortamos as pessoas a se arrependerem? Por que as convidamos a crer no Evangelho? Não podemos abordar devidamente o assunto do arrependimento se não abordarmos a doutrina do homem, a doutrina da queda, a doutrina do pecado e a doutrina da ira de Deus contra o pecado. Além disso, quando convidamos os homens a que venham a Cristo e se entreguem a Ele, como podemos fazer isso se não sabemos quem Ele é, sem saber com que base os convidamos a virem a Ele e assim por diante? Noutras palavras, tudo é altamente teológico. O evangelismo sem conteúdo teológico não é evangelismo em qualquer sentido verdadeiro. Pode ser um convite a que os homens se decidam, pode ser um convite a que as pessoas venham a Cristo e que tenham uma vida melhor, ou pode ser o oferecimento de algum benefício psicológico. Mas, por definição, isso não pode ser reputado evangelismo cristão, porque sem esses profundos princípios teológicos, não existe nenhum motivo autêntico para que o fazemos. Assevero, por conseguinte, que todo tipo de pregação deve ser teológica, incluindo a pregação evangelística. Ao mesmo tempo, é vital compreendermos que pregar não é fazer preleções sobre teologia ou sobre qualquer aspecto da teologia. Espero tratar desse aspecto mais adiante, por enquanto abordo somente definições gerais. Então, se eu disser que a pregação deve ser teológica e que isso não consiste em fazer preleções sobre teologia, qual será a relação entre a pregação e a teologia? Eu responderia assim: o pregador deve ter compreensão, uma boa compreensão de toda a mensagem bíblica, que naturalmente constitui uma unidade.
Noutras palavras, o pregador deve ser bem versado em teologia bíblica, a qual, por sua vez, conduz à teologia sistemática. Para mim, nada é mais importante para um pregador do que o fato de ele ter uma teologia sistemática. Deve conhecê-la profundamente e arraigar-se nela. Essa teologia sistemática, esse corpo de verdades extraídas das Escrituras, sempre deve estar presente como pano de fundo e uma influência controladora de sua pregação. Cada mensagem que provém de algum texto ou declaração específica das Escrituras sempre deve fazer parte ou ser um aspecto desse corpo total da verdade. Jamais será algo isolado, jamais será algo separado ou desvinculado. Sempre devemos lembrar que a doutrina contida em um texto específico faz parte do conjunto maior, a verdade ou a fé. Este é o significado da frase, aspas, comparando a Escritura com a Escritura, fecha aspas. Não podemos manipular nenhum texto isolado. Toda a nossa preparação de um sermão deve ser controlada por esse pano de fundo de teologia sistemática. É necessário fazer um aviso nesta altura. Quando um homem impõe violentamente o seu sistema teológico sobre qualquer texto em particular, ele comete um grave erro. Contudo, é vital que, ao mesmo tempo, a sua interpretação a respeito de qualquer texto específico seja confrontada e controlada por esse sistema teológico, esse corpo de doutrinas e de verdades que se encontra na Bíblia. A tendência de alguns homens que têm uma teologia sistemática e a qual se apegam rigidamente consiste em impô-la a textos particulares, forçando assim os textos. Noutras palavras, eles não derivam aquela doutrina específica do texto com o qual estão lidando na ocasião. A doutrina pode ser verdadeira, mas não advém daquele texto em particular, e sempre devemos nos prender ao texto. É isso que pretendo dizer quando falo que não devemos, aspas, impor, fecha aspas, o nosso sistema a qualquer texto ou declaração em particular. O uso correto da teologia sistemática consiste em que, ao descobrirmos uma doutrina específica no texto selecionado, nós a averiguamos e a controlamos, assegurando-nos de que se encaixa em todo este corpo de doutrina bíblica que é vital e essencial. Em outras palavras, estou argumentando que nossa incumbência primária é entregar toda esta mensagem, aspas, todo o conselho de Deus, fecha aspas, e que isso sempre será mais importante do que as particularidades, as porções e partes específicas. Talvez eu possa esclarecer isso lhe lembrando o fato óbvio de que, nos dias do Novo Testamento, bem como nos primórdios da Igreja, não se pregava da maneira que se tornou usual entre nós. Eles não extraíam algum texto dentro do Novo Testamento para analisá-lo, expô-lo e aplicá-lo, porque ainda não tinham o Novo Testamento. Então, o que eles pregavam? Pregavam a grande mensagem que lhes fora entregue, este grande corpo de verdade, toda esta doutrina da salvação. Meu argumento é que sempre devemos fazer isso, embora o façamos mediante a exposição individual de textos específicos. De modo geral, essa é, para mim, a relação entre a teologia e a pregação. Existe outro ponto de ordem geral que eu gostaria de salientar aqui, antes de deixarmos de lado o assunto do conteúdo do sermão. E este ponto é que temos de pregar o Evangelho e não pregar a respeito do Evangelho. Essa é uma distinção profundamente vital, que não pode ser facilmente expressa em palavras, mas que, apesar disso, é verdadeiramente importante. Existem homens que pensam estar pregando o Evangelho quando, de fato, estão apenas fazendo asseverações a respeito do Evangelho. Sempre achei que essa é a característica particular e, de fato, a armadilha dos seguidores de Calbart. Eles falam constantemente sobre, aspas, a palavra, fecha aspas, e dizem coisas sobre, aspas, a palavra, fecha aspas. Mas não foi para isso que fomos chamados para pregar a palavra, para expô-la, para levá-la diretamente ao povo. Cumpre-nos não somente dizer coisas a respeito da palavra, mas também comunicá-la verdadeiramente. Somos os canais e os veículos por meio dos quais esta palavra deve ser transmitida ao povo. Outra maneira pela qual posso expressar isso é dizendo que não fomos chamados para afirmar coisas a respeito do Evangelho. Lembro-me de certo tipo de pregação há 50 anos ou mais que com frequência era descrita como, aspas, elogio ao Evangelho, fecha aspas. O comentário a respeito do sermão e do pregador era que este havia elogiado o Evangelho.
dissera coisas admiráveis a respeito do Evangelho ou demonstrara quão maravilhoso ele é. Minha sugestão é que isso é um erro. O Evangelho é maravilhoso, é digno de elogios, mas esta não é a tarefa primordial do pregador. Ele deve, aspas, apresentar, fecha aspas, declarar o Evangelho. Ou permita-me expressá-lo assim. A obra do pregador não consiste em apresentar o Evangelho de modo acadêmico. Isso ocorre com muita frequência. O pregador pode analisar o Evangelho, mostrar as suas partes e divisões, demonstrando o quão excelente ele é, mas ainda está dizendo coisas sobre o Evangelho, enquanto, na verdade, fomos chamados a pregar o Evangelho, a comunicá-lo, a expô-lo diretamente àqueles que nos ouvem e apresentá-lo a todo homem. Por conseguinte, asseguramos-nos de que não estamos falando a respeito do Evangelho como se ele estivesse fora de nós. Estamos envolvidos no Evangelho. Não devemos considerá-lo apenas um assunto e, em seguida, dizer coisas a seu respeito. O próprio Evangelho está sendo apresentado e comunicado diretamente à congregação por nosso intermédio. Neste ponto, é importante destacarmos, uma vez mais, que nosso dever é apresentar o Evangelho em sua totalidade. E nisso há um lado pessoal. Temos de ocupar-nos com isso e começar por aí. Porém, não paramos nele. Há um lado social e, de fato, um lado cósmico. Temos de apresentar todo o plano de salvação conforme revelado nas Escrituras. Devemos mostrar que o objetivo final, conforme disse o apóstolo Paulo em Efésios 1, verso 10, consiste em fazer convergir em Cristo, aspas, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, fecha aspas. Esta é a nossa tarefa, e por esse motivo assevero que devemos dividir nossa pregação e ministração da palavra nas 3 divisões que sugeri. De fato, é naquele terceiro tipo de pregação, isto é, a qual afirmei que deve ser mais doutrinária, que se ressalta esse elemento. Nesse caso, não estaremos pregando de maneira evangelística, nem cuidando dos problemas dos homens, mas desejamos que eles percebam que fazem parte dessa totalidade mais ampla. Estaremos enfatizando que a salvação não é algo meramente subjetivo, um bom sentimento, ou paz, ou qualquer coisa que as pessoas estejam buscando. Tudo isso é importante e faz parte do todo, porém, há algo mais importante ainda, ou seja, o fato de que todo o universo está envolvido. Temos de dar ao povo uma concepção disto, do escopo e do âmbito e da grandiosidade do Evangelho neste aspecto todo inclusivo. Noutras palavras, cada porção é uma parte dessa totalidade. É importante que sempre comuniquemos aos outros essa impressão. Sempre fico fascinado pelo modo como essa característica específica da pregação transparece tão claramente nas epístolas do apóstolo Paulo. Permita-me usá-las para frisar meu argumento. Você sabe como, de modo geral, as epístolas de Paulo podem ser divididas em 2 seções principais. Começando com sua saudação preliminar, ele prossegue a fim de lembrar a seus leitores as grandes doutrinas em que haviam crido. Tendo feito isso, na metade de cada epístola, Paulo introduz seu grande vocábulo, aspas, portanto, fecha aspas. Deste ponto em diante, ele aplicará a doutrina. É como se estivesse realmente dizendo, aspas, à luz de tudo quanto vocês afirmam ter crido, eis o que segue, fecha aspas. Ele passa a raciocinar com eles acerca de como deveriam viver diariamente e assim por diante. Em outras palavras, a primeira metade de cada epístola de Paulo, falando em termos gerais, tem cunho doutrinário, ao passo que a segunda metade é a parte prática ou de aplicação. Todavia, havendo dito isso, o que sempre é tão fascinante e para mim emocionante e estimulante é observar a maneira como na própria seção prática, Paulo volta a destacar a doutrina. Há a divisão geral, mas não devemos exagerar quanto a isso, nem devemos torná-las absolutas demais. Não podemos fazer isso com as epístolas de Paulo. Todos esses aspectos estão de tal modo interrelacionados que sempre precisamos mantê-los juntos. Noutras palavras, apesar de haver um aspecto da pregação cuja finalidade é inculcar princípios morais e éticos, aplicando-os à vida diária, isso nunca deve ser feito isoladamente. Consideremos, por exemplo, a maneira pela qual o apóstolo Paulo dá início ao capítulo 12 da Epístola aos Romanos. Aspas, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Fecha aspas. Esse é o apelo. Não se trata de simples moralidade.
Este elemento é introduzido, aspas, por causa, fecha aspas, do que já sabemos e cremos. Por conseguinte, enquanto devemos reconhecer esta espécie de distinção, não devemos insistir nela. Esta distinção é algo excelente para propósitos práticos, mas jamais devemos isolar estas coisas. O pregador sempre deve declarar, aspas, todo o assunto, fecha aspas, por assim dizer, mesmo quando, por alguns instantes, ele salienta e enfatiza de maneira particular certos aspectos individuais. Na verdade, você descobrirá que, embora tenha começado com essas ideias na mente, perceberá às vezes que aquilo você propusera não é o que realmente acontece. O que quero dizer é o seguinte: descobrirá que as pessoas que têm ouvido sua pregação mais evangelística, mas não se colocam sob o poder dessa pregação, nem se converteram, poderão converter-se quando você estiver pregando aos santos, quando estiver edificando os crentes. Estas são surpresas que nos aguardam, e mais adiante espero poder mostrar que devemos agradecer a Deus por isso. É uma parte do grande romance da pregação. Você começa bem ao dizer a si mesmo, em certo tipo de culto, este culto será um culto de caráter evangelístico, ao passo que, noutra ocasião, seu alvo será a edificação dos santos e o crescimento na fé. Porém, para surpresa sua, você descobrirá que alguém se converterá ao ouvir o segundo tipo de sermão e não o primeiro, e assim por diante. Aspas, o vento sopra onde quer, fecha aspas. Embora não controlemos essas coisas, é correto e bom que tenhamos em mente esse tipo de sistema. Até aqui tenho falado sobre o conteúdo do sermão de maneira geral. Agora abordemos a forma do sermão. Confesso que, em minha opinião, esta é, sem dúvida, a mais difícil questão que nos compete abordar. Ela é dificílima, porém, ao mesmo tempo, quero enfatizar que é também uma das questões mais importantes. Comecemos por algumas observações negativas. Um sermão não é um ensaio. Isto é algo que precisa ser dito constantemente, porque existem tantos que não traçam qualquer distinção clara entre um sermão e um ensaio. Este é um dos particulares a que me referi antes, quando destaquei o perigo envolvido na impressão e leitura de sermões. Sob que base eu afirmo que um sermão não é um ensaio? Eu poderia dizer que, por definição, o estilo das duas coisas é inteiramente diferente. Um ensaio é escrito para ser lido. Um sermão visa, antes de tudo, ser proclamado e ouvido. Em um ensaio, busca-se a elegância literária e uma forma específica, ao passo que essa não é uma das aspirações primárias de um sermão. Outra diferença é esta. Em um ensaio, a repetição é uma péssima característica, mas quero enfatizar que um sermão, a repetição tem grande valor. Ele faz parte da própria essência do ensino e da pregação, ajuda a fixar a lição na mente dos ouvintes e a torná-la evidente. Porém, quando lemos um ensaio, a repetição é desnecessária e, portanto, desagradável. Além disso, um ensaio trata-se de uma ideia, pensamento ou conceito em particular. Lida com essa ideia, considerando-a sob ângulos diversos. Portanto, o perigo para o pregador que não reconhece essa distinção é que ele busca um texto qualquer para obter uma ideia. E, havendo obtido essa ideia, ele deixa de lado o texto e seu contexto, passando a escrever um ensaio sobre a ideia que lhe foi sugerida pela leitura daquele versículo ou passagem. Ele escreve um ensaio, sobe ao púlpito e lê ou recita o ensaio que preparou de antemão. Contudo, o meu parecer é que isso não é pregação, de maneira alguma. Contém pouco ou nada de pregação. E assim é porque não há no ensaio qualquer elemento de ataque. Se houver no ensaio um elemento de ataque, ele será um mau ensaio. O caráter essencial de um ensaio é que ele lida com ideias, abordando-as no seu todo, de maneira superficial. Um ensaio deve ter atração e elegância. É um tipo de literatura que deve produzir uma leitura interessante, agradável, capaz de entreter, mas não é pregação. Em segundo lugar, severo que a pregação de um sermão não deve ser confundida com uma palestra. Novamente, estas são duas coisas bem diferentes pelas seguintes razões. Uma palestra começa com um assunto e seu escopo é prestar conhecimento e informações a respeito deste assunto específico. Seu apelo é dirigido à mente, primária é quase exclusivamente. Seu objetivo é dar instrução e declarar fatos. Esse é o seu propósito, a sua função primária. Assim,
Uma vez mais, a palestra falta, e deve faltar o elemento de ataque, a preocupação de fazer algo aos ouvintes, que é um elemento vital à pregação. Mas a grande diferença, quero dizê-lo, entre uma palestra e um sermão é que o sermão não começa com um tema. Um sermão sempre deve ter uma natureza expositiva. Em um sermão, o tema ou a doutrina é algo que emerge do texto e do contexto. É algo ilustrado por aquele texto e seu contexto. Portanto, um sermão não deve ter como ponto de partida o tema propriamente dito. Deve começar com as escrituras que contenham uma doutrina ou um tema. Essa doutrina deve ser abordada nos termos deste contexto específico. Por conseguinte, a minha proposição é que um sermão sempre deve ser expositivo. Mas isso me leva a dizer algo que considero importantíssimo em toda essa questão. Um sermão não é um comentário nem uma simples exposição do significado de um versículo, de uma passagem ou de um parágrafo. Estou salientando isso porque muitos, hoje em dia, se têm mostrado interessados naquilo que consideram como pregação expositiva, mas demonstram claramente que não sabem o que significa pregação expositiva. Eles acham que tudo não passa de fazer uma série de comentários ou um único comentário a respeito de um parágrafo, uma passagem ou uma afirmação bíblica. Eles tomam a passagem, versículo após versículo, tecem seus comentários sobre o primeiro versículo, passam ao próximo, fazem comentários sobre este, passam ao seguinte e assim por diante. Depois de passarem por todo o texto desta maneira, imaginam que pregaram um sermão, mas não o fizeram. Tudo o que fizeram foi uma série de comentários sobre uma passagem. Quero sugerir que, em vez de pregar um sermão, esses pregadores apresentaram tão somente a introdução ao sermão. Em outras palavras, isto levanta a questão do relacionamento entre a exposição e o sermão. Meu argumento básico é que a característica essencial de um sermão é que ele possui uma forma definida, e é esta forma que o torna um sermão. Este se alicerça sobre a exposição, mas é esta exposição transformada ou moldada em uma mensagem que tem esta forma característica. Uma frase que nos ajuda a salientar este argumento se encontra nas páginas do Antigo Testamento, nos profetas, onde lemos sobre a, aspas, sentença pesada do Senhor, fecha aspas. A mensagem chegou ao profeta como uma sentença pesada, chegou até ele como uma mensagem completa, e ele a entregou. Isso é algo, insisto, que jamais acontece com um ensaio ou uma palestra, e na realidade não ocorre com qualquer série de comentários sobre determinado número de versículos. Afirmo que um sermão deve ter forma, do mesmo sentido que uma sinfonia musical tem forma. Uma sinfonia sempre tem forma, tem suas partes e suas porções. As divisões são claras, reconhecíveis e podem ser descritas. Apesar disso, uma sinfonia é um todo. Você pode dividi-la em partes, mas sempre perceberá que são as partes de um todo e que o todo é mais do que um mero agregado ou adição de partes. Sempre devemos pensar em um sermão como uma construção, uma obra que, neste sentido, é comparável a uma sinfonia. Noutras palavras, um sermão não consiste no mero passear através de certo número de versículos. Não é mera coletânea ou série de declarações e observações excelentes e verdadeiras. Todas essas coisas devem ser encontradas em um sermão, mas não constituem um sermão. O que faz um sermão ser um sermão é que tem a, aspas, forma, fecha aspas, específica que o diferencia de tudo mais. Agora, preciso deixar de lado por um momento essas considerações a fim de levantar uma pergunta ou de abordar certa posição. Confesso sinceramente que, com frequência, me sinto perturbado por aquilo que estou prestes a dizer. Edwin Hatch, nas conferências de Hibbert, em 1888, já citei antes, fez questão de enfatizar que a pregação cristã mais primitiva era completamente profética. Ele afirmou que os cristãos recebiam suas mensagens por meio do Espírito Santo e as entregavam sem premeditação, ponderação ou preparo. Esses sermões não tinham forma de sermão, eram declarações isoladas, aspas, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, fecha aspas. Eram mensagens que lhes sobrevinham de repente, e eles as entregavam. Além disso, a esse respeito em 1 Coríntios capítulo 14 e outros lugares, Hatch chega mesmo a sugerir não somente que essa era a pregação cristã primitiva, mas também
que a nossa ideia de pregação, em particular, essa ideia do sermão que estou apresentando, é totalmente estranha ao Novo Testamento. Ele argumenta que essa forma entrou na igreja cristã em sua pregação como resultado da influência grega sobre a igreja primitiva, especialmente durante o século II. Os gregos, naturalmente, interessavam-se pela forma em tudo, o corpo humano, os edifícios, etc. Portanto, interessaram-se pela forma de seus discursos e preleções. Davam grande importância a essa particularidade. O homem não se levantava e simplesmente falava. Se quisesse exercer influência sobre as pessoas, a maneira como expunha o que tinha a dizer era muito importante. Foi por essa razão que desenvolveram este método ou essa forma, e essa forma tem caracterizado o sermão de acordo com a aceitação na longa história da igreja cristã. Quero abordar isso de maneira breve. Reconheço que há grande elemento de verdade no que Hatch disse. Podemos perceber com clareza este elemento espiritual e profético no Novo Testamento. Mas, apesar disso, discordo de seu veredito final e acredito que seu argumento não faz justiça às evidências do Novo Testamento. Concordo que sempre devemos ser cautelosos. Esse era o principal argumento dos ensinos de Hatch, para não importarmos a forma sobre o assunto, tornando-nos mais voltados à forma do que ao conteúdo. Há um perigo bem real nesse particular. No momento em que temos qualquer tipo de forma literária ou outra, há o perigo de nos tornarmos escravizados à forma, tornando-nos mais interessados na maneira como dizemos qualquer coisa do que aquilo que afirmamos. Muito bem, admito essa observação, contudo, meu argumento é que, mesmo com base nas próprias evidências do Novo Testamento, Hatch foi longe demais. Eu poderia dizer que, no relato do sermão de Pedro no dia de Pentecostes, conforme o achamos em Atos 2, podemos ver nitidamente uma forma distinta que ele não se levantou para fazer uma série de observações isoladas, pois havia forma definida em seu sermão ou discurso. No caso da autodefesa de Estevão perante o Sinédrio, conforme registrado em Atos 7, existe novamente uma forma bem definida, aquilo que eu chamaria de a forma de um sermão. Houve um plano perceptível que Estevão desenvolveu à medida que prosseguia de um passo a outro. Estevão sabia exatamente onde queria terminar, antes mesmo de ter começado, e avançou naquela direção. Não podemos ler Atos 7 sem ficarmos impressionados com a forma, a estrutura, a construção daquele famoso discurso. E, por certo, no sermão de Paulo em Antioquia da Pisídia, conforme registrado em Atos 13, achamos exatamente a mesma coisa. Paulo estava falando de acordo com o plano, ou, se você o preferir, de acordo com a espécie de esquema ou esboço. Certamente havia forma naquele discurso. Tendo feito essas observações em defesa do sermão conforme o entendo em oposição às críticas de Hatch, insisto em que devemos ser flexíveis quanto a estes assuntos. Não devemos ser inflexíveis. A história da igreja e a história da pregação demonstram com notável clareza como essas coisas podem ser levadas a extremos, e isso, por sua vez, sempre provoca reações. A história da igreja, neste aspecto, bem como em muitos outros aspectos, tem sido uma história de excessos, seguidas de reações extremadas contra os mesmos, em vez de apego ao padrão do Novo Testamento. Então, qual é a forma que deveria caracterizar um sermão? Sugiro que é algo semelhante a isto. Quando começarmos a pregar um sermão, devemos iniciar com a exposição de uma passagem ou de um versículo isolado. Isto é essencial e vital, conforme eu já disse, toda a pregação deve ser expositiva. Não podemos começar com um pensamento, embora seja um pensamento correto, um bom pensamento. Não comecemos com isto, para depois desenvolvermos o discurso sobre tal pensamento. Não podemos fazer isso porque, se o fizermos, descobriremos que tendemos a dizer as mesmas coisas cada vez. Ficaremos repetindo nossas próprias palavras interminavelmente. Se não houvesse nenhum outro argumento em favor da pregação expositiva, esse argumento para mim seria suficiente por si mesmo. Ele preserva e garante variedade e diversidade na pregação. Guarda-nos de repetições. E isto é ótimo, tanto para os ouvintes como o próprio pregador. Por conseguinte, você deve ser um pregador expositivo, seja como for. Todo o seu argumento é que deve ficar evidente para as pessoas que pregamos algo extraído da Bíblia. Estamos apresentando a Bíblia em sua mensagem.
Essa é a razão porque sou um daqueles que gostam de ter uma Bíblia de púlpito. Ela deveria estar sempre presente, sempre aberta, para enfatizar o fato de que o pregador está pregando alicerçado nela. Já conheci homens que só abrem a Bíblia para ler o texto, em seguida fecham-na, relegam-na para um lado e continuam falando. Penso que isso está errado do ponto de vista da pregação autêntica. Sempre nos convém demonstrar, e isto é mais importante do que tudo que dissermos, que a nossa pregação procede da Bíblia, sempre procede dela. Essa é a origem de nossa mensagem, pois foi ali que a recebemos. Portanto, comecemos pela exposição, não somente a nossa própria preparação, mas também quando transmitirmos a mensagem ao povo. Aquilo que você dirá, a força da sua mensagem surge desta exposição. Se tiver realmente entendido o versículo ou a passagem, você chegará a uma doutrina específica que faz parte de toda a mensagem da Bíblia. Você tem o dever de achar esta doutrina e achá-la com diligência. Você terá de investigar o texto, dirigir-lhe perguntas, sobretudo esta pergunta: o que o texto está dizendo? Que doutrina específica existe aqui? Qual é a mensagem específica? Na preparação de sermão, nada é mais importante do que isso. Isolando deste modo a doutrina e fixando-a com clareza na própria mente, você passará a considerar a relevância dessa doutrina, em particular, para os ouvintes. Esta questão de relevância jamais deve ser olvidada. Conforme já disse, você não está apresentando uma palestra, tampouco lendo um ensaio. Está ali para atingir uma meta definida e particular, que consiste em influenciar as pessoas e toda a sua perspectiva a respeito da vida. Portanto, é óbvio que você terá de mostrar quão relevante é tudo isso. Você não é um antiquário que dá preleções sobre história antiga ou sobre civilizações passadas ou sobre algo parecido. O pregador é o homem que fala às pessoas que vivem hoje e se defronta com os problemas da vida. Destarte, você terá de mostrar que a pregação não é um assunto acadêmico ou teórico que pode ser interessante às pessoas que apreciam aquele tipo de passatempo, à semelhança de outras que gostam de palavras cruzadas ou algo desse tipo. Você tem de mostrar que essa mensagem é de importância vital para os ouvintes e que devem ouvi-la com todo o seu ser, porque isso realmente haverá de ajudá-los a viver. Havendo feito isso, você chegará à divisão do assunto em proposições ou subtítulos ou pontos principais, não importando como você o chama. O objetivo destes subtítulos ou divisões é tornar mais clara a doutrina ou a proposição central. Mas há uma forma definida para tudo isso. Assim como o compositor de música, na introdução de sua sinfonia ou na abertura de sua ópera, geralmente nos deixa entrever o segredo dos vários motivos que ele explorará, assim também o pregador deverá indicar o tema principal e suas várias divisões em sua introdução geral. Em seguida, convém que ele os desdobre em detalhes, de forma ordeira, em seu sermão. Portanto, o assunto precisa ser dividido em certo número de proposições subordinadas. O arranjo dessas proposições ou subtítulos possui grande importância. Tendo dividido o tema em partes e destacado seus respectivos elementos, você não deve arranjá-los ao acaso, em qualquer ordem ou sequência. Você tem uma doutrina, um argumento, um caso que quer defender, discutir e apresentar aos ouvintes. Assim, pois, é óbvio que você terá de arranjar seus subtítulos ou divisões de maneira tal que o primeiro ponto conduza naturalmente ao segundo, e o segundo ao terceiro, etc. Cada ponto deve ter um trampolim para o próximo, tudo contribuindo, em última análise, a uma conclusão específica. Todo assunto deve ser disposto de tal modo a ressaltar a principal ênfase da doutrina específica. A particularidade que estou enfatizando é que deve haver progressão de pensamento, que nenhum dos pontos é independentemente dos demais e que nenhum deles, no sentido, tem valor idêntico aos demais. Cada ponto faz parte de um todo, e em cada ponto você deve estar avançando e levando o assunto adiante. Você não estará simplesmente dizendo a mesma coisa repetidas vezes, mas terá como alvo uma conclusão final. Portanto, nessa questão da forma de um sermão, é absolutamente vital a progressão, o avanço, o desdobramento do argumento e do caso apresentado. Você deverá terminar em um clímax e tudo deverá ter conduzido a isso de maneira tal que a verdade central se tenha destacado, dominando tudo quanto fora dito, a fim de que os ouvintes saiam dali com essas verdades em suas mentes.
Mas enquanto você apresenta a sua mensagem desta maneira, é importante que esteja aplicando o que tem dito no decorrer da mesma. Há outras maneiras de fazer isso. Pode fazê-lo por meio de perguntas e respostas ou recorrer a outros métodos, mas você tem de aplicar a mensagem enquanto avança. Isto demonstra, uma vez mais, que você não estará apenas fazendo uma palestra, não estará abordando um assunto abstrato, acadêmico ou teórico. Pelo contrário, está abordando um assunto contemporâneo que realmente interessa às pessoas, na totalidade de sua vida e de seu ser. Portanto, você deve aplicar constantemente o que estiver afirmando, e então, a fim de tornar isso absolutamente seguro, quando chegar ao fim do raciocínio e da argumentação, quando tiver atingido o clímax da exposição, você deve aplicar tudo novamente. Isso pode ser realizado na forma de uma exortação, que, por sua vez, pode assumir a forma de uma série de perguntas ou a forma de uma série de afirmações curtas e diretas. Porém, é vital que o sermão sempre termine com esta nota de aplicação ou de exortação. Essa é a minha ideia de um sermão. E isso é o que pretendo dizer ao insistir nessa ideia da forma. Você não deve se restringir meramente a expor ou aplicar o significado do texto, pois, naturalmente, você fará isso, terá de fazê-lo. O que realmente deve preocupá-lo é transmitir a mensagem. Em outras palavras, um sermão é uma entidade, é um tolo. Isso sempre caracterizará um sermão, ele sempre terá esta completude, esta forma. Isto é especialmente importante se você estiver apresentando uma série de sermões. Poderá pregar uma série de sermões com base no mesmo texto ou com base em alguma passagem específica, mas o perigo é que, ao descobrir que não pode dizer tudo quanto desejam em um único sermão, venha a dizer, aspas, bem, aí está, isso é tudo que podemos considerar desta vez, fecha aspas, e parar abruptamente naquele sermão. Em minha opinião, isto é bastante ruim. Devemos cuidar para que cada sermão seja algo total e completo. Quando continuamos a falar sobre o mesmo tema em um sermão subsequente, devemos, com algumas frases iniciais, resumir o que já dissemos e, em seguida, desenvolver o tema. Uma vez mais, você precisa assegurar-se de que o novo sermão é uma entidade e um todo completo em e por si mesmo. Tenho grande preocupação a respeito disto por várias razões. Obviamente, uma delas é que talvez haja pessoas que não estarão presentes no domingo seguinte e, por essa razão, irão embora desapontadas, perguntando a si mesma o que será dito no próximo domingo. Ou pode haver pessoas que não ouviram o sermão do domingo anterior e, por essa razão, sentirão que não pode captar o que você dirá agora. Esta é uma das razões porque é importante que cada sermão seja uma entidade completa e sempre tenha essa forma. Em outras palavras, assevero que existe um elemento de arte em todo o sermão. É neste ponto que se torna importante a preparação dos sermões. O assunto deve receber forma, precisa ser moldado num formato. Imagino que o compositor musical ou poeta tem de fazer exatamente a mesma coisa. O poeta conta com certas ideias gerais, com certos temas que lhe aparecem sugestivos, mas se ele tiver de produzir um poema, precisará de todas essas ideias que lhe ocorreram e moldá-las em um formato, colocá-las em uma forma específica. Ora, isso é envolver um considerável esforço e labor. Espero falar demoradamente sobre os detalhes quando abordar a preparação prática de um sermão, o caráter diversificado deste labor, algumas das dificuldades e como esses problemas são, às vezes, solucionados de maneiras estranhas e inesperadas. Tudo o que estou dizendo agora é que a nossa tarefa como pregadores consiste em manejar com afinco o nosso assunto para lhe dar a forma de um sermão. No entanto, alguém poderia perguntar por que tudo isso é necessário. A resposta é, por causa das pessoas que nos ouvirão. Foi isso que os gregos descobriram e creio que o fizeram com razão. Descobriram que a verdade, uma vez exposta desta maneira específica, é assimilada com mais facilidade pelas pessoas. Elas a guardarão e a recordarão, e entenderão e se beneficiarão dela com mais facilidade. Portanto, não realize esse esforço quanto à forma, apenas porque você crê na, aspas, arte por amor à arte, fecha aspas. O elemento artístico é introduzido para beneficiar o povo, porque auxilia na propagação da verdade e na honra do Evangelho. Creio que aquilo que tenho procurado dizer
por ser consubstanciado com bastante clareza pela longa história da igreja cristã. A pregação que Deus, mediante o Espírito, se agrada em honrar mais no decorrer do século foi a pregação baseada em grandes sermões. Os grandes pregadores eram homens que preparavam grandes sermões. Caso alguém cite um pregador em particular e diga, aspas, o que devemos dizer sobre fulano, que raramente preparava um sermão com a devida antecedência e que, no entanto, e indubitavelmente foi grandemente usado por Deus? Fecha aspas. Minha resposta é, exatamente. Essa é uma exceção à regra. Não se legisla em favor de casos extraordinários. Não se formulam teorias sobre exceções. Deus pode usar qualquer um, de qualquer maneira. Deus pode usar até mesmo o silêncio de um homem. Nós, porém, somos chamados para ser pregadores que transmitem a verdade. Meu argumento é que, se lermos a respeito das grandes pregações do passado ou dos grandes sermões, descobriremos que esses foram os mais honrados pelo Espírito e usados por Deus na conversão de pecadores, na edificação e fortalecimento dos santos. Tudo se resume nisto. A preparação de sermões envolve suor e labuta. Às vezes pode ser extremamente difícil reunir nesse formato todo o material que você encontrou nas Escrituras. É semelhante a um oleiro formando algo da argila ou a um ferreiro ao formar uma ferradura para um cavalo. Temos de continuar pondo o material no fogo e depois na bigorna, batendo no malho muitas vezes e muitas vezes. O material vai ficando um pouco melhor, mas ainda não está excelente. Portanto, nós o colocamos de volta no fogo até que fiquemos satisfeitos com ele ou não pudermos mais aprimorá-lo. Esta é a parte mais cansativa da preparação de um sermão. Ao mesmo tempo, é a ocupação mais fascinante e mais gloriosa. Ocasionalmente, pode ser uma tarefa extremamente difícil, fatigante e penosa, mas apesar disso, posso assegurar-lhe que, quando você estiver finalmente obtido sucesso, experimentará um dos mais gloriosos sentimentos que um homem já teve na face da terra. Emprestando o título de um livro de Arthur Koestler, você terá consciência de haver realizado um, aspas, ato de criação, fecha aspas, e terá uma vaga ideia do que as Escrituras querem dizer ao afirmarem que Deus, quando completou o mundo que criara, viu que, aspas, era muito bom, fecha aspas. Bem, o pregador sempre deve começar com a preparação de seu sermão. Ainda não falei sobre a maneira como ele o prepara, mas chegará lá. Há várias maneiras de fazer-se isso. Porém, ele tem de preparar um sermão que tem de ser uma verdadeira entidade, sem importar como ele consiga fazê-lo. É neste ponto que ele começa. Entretanto, permita-me lembrar-lhe que isto é apenas a primeira metade, é apenas o começo. Existe outro lado. O que é esse outro lado? Bem, é a própria pregação, a comunicação do sermão que fora preparado. E, conforme espero ser capaz de mostrar, embora você suba ao púlpito com aquilo que considera um sermão quase perfeito, jamais saberá o que acontecerá quando começar a pregar, se a pregação for digna desse nome.